Como ler a Bíblia? Você compreende a Bíblia quando você lê? Eu quero trazer aqui agora nesse vídeo algumas dicas que vão facilitar você na hora de ler a Bíblia. Se você interessa por esse conteúdo, então curte este vídeo, inscreve no canal, acione o sininho e deixa no comentário sugestões para novos vídeos e que Deus te abençoe. Vamos aprender mais de Deus! Olá, povo de Deus! Hoje eu quero trazer aqui algumas dicas para você aprender melhor da Bíblia, para você compreender, para você entender, né? A Bíblia não é um bicho de sete cabeças, o qual você, às vezes, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Não, eu vou trazer umas dicas e a partir desse vídeo você vai ler, você vai compreender e você vai entender mais da palavra de Deus. Amém? A primeira dica: reserve um tempo de qualidade para você ler a palavra de Deus. A primeira dica é uma das mais importantes. Por quê? Porque às vezes você vai ler, você está andando no ônibus, você está cheio de pessoas dentro da sua casa, são ligados, e às vezes você não consegue atrair, porque várias coisas chegando, né, sobre a sua mente e você não consegue se concentrar na palavra de Deus. Eu já li a Bíblia de madrugada, porque era um tempo onde eu tinha mais sossego para ler a palavra de Deus. Amém? Então, tire um tempo de qualidade para você ler a palavra de Deus. Segunda dica: ore antes de você ler a palavra de Deus, né? A gente precisa ter a dependência do Espírito Santo para compreender as coisas do céu. Amém? O homem natural não entende as coisas espirituais porque discerne elas naturalmente, né? Então, nós precisamos ser espiritual para compreender as mensagens, a revelação, a inspiração do texto para trazer uma mudança, para trazer uma movimentação na nossa vida. Então, ore antes de você ler a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que a mente dos discípulos do caminho de Emaús foram abertas e eles compreenderam as escrituras, o qual dizia que Jesus deveria morrer, né, para cumprir a palavra de Deus. Então, ore para que a sua mente venha a ser aberta para você entender o texto, o qual você vai ler, o livro qual você vai ler. Amém? Terceira dica: não leia somente um versículo, irmão. Leia o contexto. Amém? Tem um ditado que muitas pessoas, muitos pregadores falam que é assim: o texto, né, sem contexto é preceito para a heresia. As heresias saem disso. A pessoa lê um versículo isolado e quer fazer daquilo ali uma regra, uma lei de vida, né? Aí surge as heresias. Então, lê o contexto, né? Por quê? Porque quando você lê só um versículo, ele vai trazer assim um rumo para você. Só que quando você lê o contexto vai fazer você compreender por que você está indo por aquele caminho. Então, leia o contexto. For preciso ler 2, 3 versículos antes, ler o versículo na frente, porque tem versículo que é explicado em um versículo atrás, mas tem versículo que é explicado um capítulo atrás, né? Então, leia sempre, né, o capítulo todo. Se não parar somente no capítulo, lê o outro capítulo também. É igualzinho um texto que muita gente interpreta ele errado, que é Hebreus capítulo de número 11, que diz assim que ali nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E encerra ali o capítulo. Só que o contexto vai dizer que muita gente interpreta aquele texto dizendo que a nuvem de testemunha é os ímpios, é os gentios, é as pessoas que estão por fora, que estão nos observando para criticar a gente, né? Que muita gente fala. Não, mas a nuvem de testemunha ali, de Hebreus ali, quer dizer que são os homens e as mulheres de Deus que passaram antes de nós ou que vivem no nosso tempo e tem um testemunho de fé. Então, ali, o autor de Hebreus está chamando a gente a basear a nossa fé naqueles homens e naquelas mulheres de Deus que venceram pela fé. Aí, a pessoa lê só o versículo isolado
e interpreta ele de forma errada. Então, leia o contexto para você ter uma maior compreensão. Outra dica muito importante agora. Faça pergunta para o texto. Como assim, pastor Diogo? Por quê? Quando? Aonde? Essas perguntas. Jesus disse que ele iria morrer, né? Por que Jesus ia morrer? Onde Jesus ia morrer? Quando ia ser? Faça essa pergunta. E outra coisa muito importante, uma das regras de uma matéria teológica que é para estudo da Bíblia, a homilética, né? A hermenêutica, na verdade. A Bíblia interpreta a Bíblia, viu? A Bíblia interpreta a Bíblia. Então, tudo que você precisar, você vai achar nas folhas da Bíblia a interpretação, né, do texto que você está lendo. Então, sempre procure uma concordância bíblica, um dicionário bíblico. Hoje tem muito disponível aí na internet, tem aplicativos bons, de graça. Baixe no seu celular para você... a Bíblia diz uma palavra que você não compreende, né? Igualzinho uma palavra que Paulo vai usar aqui, ele viu coisas no céu que foram inefáveis. O que é uma coisa inefável? A coisa inefável é algo que foge da realidade, que é incompreendido. Então, busca no dicionário a compreensão, né, de algumas palavras que você não está entendendo. Vai no dicionário da língua portuguesa e leia lá o que quer dizer esta palavra, porque você vai ter uma compreensão melhor. E a gente precisa fazer essas coisinhas para ter uma compreensão mais de Deus. Porque se você tiver preguiça de, eu não vou procurar aqui agora não estou entendendo. Não, pega o dicionário, procura cada palavra, para você vai ter uma compreensão melhor. Outra coisa, outra dica muito importante. Existem várias versões bíblicas, né? Várias versões, não é tradução. Tradução é só uma, mas versão tem várias. O que é a diferença da tradução para a versão? A versão, ela vai usar a mesma palavra, só que uma palavra diferente que tem o mesmo sentido, né? Tem algumas Bíblias que diz, naquele texto de Isaías 43:3 diz assim: ainda antes que houvesse o dia, eu sou. Mas em outra versão tá, eu era. Só que o contexto, né, o sentido da palavra é o mesmo. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Em outra versão, operando eu, quem impedirá? Então entenda que a tradução é o mesmo sentido. A tradução é o sentido. A versão muda, né, a palavra, mas também não muda o sentido. Mas algumas versões têm umas palavras que vai trazer mais compreensão. Então, uma das dicas que eu te dou, procura ler o mesmo texto em várias versões. Lá no Google, você vai escrever o versículo e tem um site lá que traz todas as versões do versículo. Toda a versão de Bíblia que tem, traz lá do mesmo versículo. E eu sempre que eu vou pregar, eu gosto de pesquisar lá, que eu leio o versículo lá em todas, e isso abre minha mente, isso me traz uma compreensão maior, né, a respeito da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Pastor, qual que é um livro que você me recomenda, eu que nunca li a Bíblia, para mim começar a ler a Bíblia? Amém? Eu te recomendo o que eu comecei a ler. Comece lendo o livro de João, o Evangelho de João. É o primeiro livro que eu te recomendo você ler da Bíblia. Leia o Evangelho de João. Depois você lê os 3 evangelhos, né? Mateus, João e Lucas. Lê os 4 evangelhos, né? Iniciando pelo Evangelho de João, depois você lê os outros. Depois você lê Atos dos Apóstolos para você entender a história da igreja. E lê o Novo Testamento primeiro, né? Depois você vai para o Velho Testamento. Mas primeiro lê o Novo Testamento, começando pelo Evangelho de João. E cada vez que você vai lendo, você vai ter uma compreensão. Amém? Não tenha preguiça de ler, irmão. Se for necessário, leia 10 vezes, 20, 30 vezes
o mesmo versículo. Quando eu vou pregar, eu leio o capítulo que eu vou pregar, o versículo, várias vezes, né? Porque toda vez que eu leio, Deus me dá uma compreensão nova. E às vezes você quer decorar um versículo, quanto mais você lê esse versículo, quanto mais você falar, lê em alta voz, né, irmão? Não só na mente, não. Lê em alta voz. Conhecereis a verdade vos libertará. E às vezes eu repeti esse versículo um monte de vezes. Eu estava andando e lembrando desse versículo, e isso foi me trazendo assim, para me decorar alguns versículos bíblicos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Então eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Amém? Então use essas dicas, porque Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe. Inscreve no canal, acione o sininho, curte este vídeo, deixe no comentário se você gostou, uma sugestão para novos vídeos, amém? E compartilhe o nosso canal com mais amigos, parentes, familiares, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe.